Amém, glória a Deus. Vamos dar continuidade à nossa série. Estamos falando sobre cartas à igreja. E semana passada, foi mais um dia de eleição, né? E nós mandamos a palavra especial que o pastor Chang, lá de São Paulo, da IPV de São Paulo, mandou pra gente, como uma forma de agradecimento, de oração pelos nossos 8 anos como igreja Pão da Vida em Belo Horizonte. E pastor Chang, como sempre, falou muito sobre a igreja gloriosa. E essa é uma palavra que tem nos tocado muito nesses últimos anos, desde que a gente conheceu o pastor Chang. E de fato é o que a gente tem tentado fazer, edificar um corpo, uma igreja gloriosa, para que quando Jesus voltar, ele encontre cada um individualmente e nós como um corpo coletivo saudável, glorioso, sem mancha, sem ruga, inteiros, saudáveis. Essa tem sido a nossa missão nesses últimos 8 anos como Igreja Pão da Vida e os últimos 10 anos, 12 anos como missão, né? E hoje nós vamos entrar em uma outra carta, que é a carta de Pedro. Uma carta muito interessante. A gente se situa por volta do ano 63 ao ano 68 depois de Cristo. É nesse período que nós estamos, né? Nós temos tentado analisar as cartas em um período, em uma visão cronológica. E hoje nós vamos para a carta de Pedro. E eu queria convidar vocês a abrir lá em 1 Pedro. 1 Pedro 1. Se Deus quiser, a nossa mesa semana que vem já estará pronta, gente. Então nós estamos tendo que usar bastante a nossa voz, né? Então semana que vem a nossa mesa já está consertando. No final nós vamos dar os avisos, vocês vão estar por dentro de tudo. Mas façam um esforço para me ouvir. Estão todos me ouvindo bem? Sim. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo. Para quê? Para a obediência a Cristo Jesus e a aspersão do seu sangue. Então, gente, Pedro começa a carta dele com um tom que é mostrando o seguinte: olha, eu sou apóstolo de Jesus, nós somos eleitos de Deus e o principal, somos peregrinos. Então Pedro abre a carta dele falando do nosso caráter. 1 Pedro. Pedro abre a carta falando do nosso caráter de peregrinos nessa terra. E peregrinos significa pessoas que residem temporariamente na terra, mas cujo lar está nos céus. Então esse é o paradoxo da vida cristã. Nós viemos dessa terra, nós somos Adão, nós somos terrosos, somos dessa terra. Porém, o nosso ser, a nossa essência veio de outro lugar. Deus nos criou antes da fundação do mundo, Ele planejou a nossa existência e essa nossa essência não vem dessa terra. Essa nossa essência já estava dentro de Deus. Antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas. Ele já tinha pensado em nos criar. Porém, nós também somos dessa terra e nós também voltamos para essa terra. Por isso nós somos pó, do pó viemos e ao pó voltaremos. Porém, nós temos uma pátria que ela é superior. Nós somos dessa terra. Deus, segundo o salmista, no Salmo 115, os altos céus pertencem a Ele, mas essa terra Ele confiou a nós. Então nós somos dessa terra, nós temos que batalhar, cuidar, cultivar essa terra, preservar essa terra, como Ele nos colocou para fazer. Porém, nós temos um lar final, nós temos uma pátria final, nós temos uma cama que vai ser eternamente nossa, que já está preparada. Jesus, ao ascender ao céu, Ele foi preparar uma cama para cada um de nós. Essa cama, sim, não vai ser mais alterada. Essa cama é a nossa cama final, já está preparada. Aqui, tudo é temporário. Nós cuidamos da terra temporariamente, nós cultivamos a terra temporariamente. Mas nós temos um lar que é definitivo. Esse é o nosso caráter de peregrinos nessa terra.
E mais uma vez, a Bíblia nos chama a atenção para a nossa finitude. Não sou eu, gente, eu gosto de falar de morte, mas a Bíblia sempre toca no assunto. Você tem se preparado, se planejado para morrer? Você conduz a sua vida com isso em mente? Que isso aqui é tudo temporário e que nós temos um lar superior? Todas as suas ações, todas as suas compras, as suas vendas, todas as decisões que você toma, a faculdade que você vai fazer, com quem você vai se casar, como você vai criar os seus filhos, tudo isso tem incluído a sua finitude aqui nessa terra? Se não, é muito importante começar a pensar nisso. Porque viver como se a gente não fosse morrer, muda tudo. E viver como se a gente fosse morrer, também muda tudo. As melhores pessoas, as pessoas inclusive que mais fizeram coisas nessa terra, são aquelas que viveram com a sua consciência de finitude. Então é um paradoxo. Nietzsche criticou os cristãos, e em parte ele tem razão, que os cristãos só viviam com a cabeça no mundo por vir e esqueciam de influenciar esse mundo, influenciar as artes, a política, a sociedade, enfim, a igreja. E existem cristãos assim, que vivem com a cabeça só nos céus. Porém, aqueles que mais fizeram coisas boas aqui nessa terra, aqueles que mais evangelizaram, aqueles que mais influenciaram a política, são aqueles que viveram exatamente entendendo que são peregrinos e que a sua vida pode acabar daqui a pouco. Essas são as pessoas que mais trabalharam aqui nessa terra. Por quê? Porque elas entenderam. Essa terra é nossa, Deus nos colocou aqui para cultivar essa terra. Porém, os valores que nós representamos como embaixadores de Cristo nessa terra são outros. Os valores não surgiram aqui, os valores são eternos. São esses valores que nós tentamos trazer para cá. Isso significa unir céus e terras, como nós cantamos. É trazer esses valores do alto para cá agora. E as pessoas olharem e pensarem, opa, isso aqui não é daqui dessa terra, isso é de outro lugar. E aí isso vai despertar curiosidade nessas pessoas e elas vão chegar assim e falar assim com a gente, olha, por que vocês vivem assim? Da onde vem isso que vocês vivem? Aí nós entramos com o Evangelho. Aí nós entramos, olha, nós somos embaixadores dessa terra. Nós estamos aqui, nós gostamos desse mundo, bom dia. Mas os valores que a gente representa não são daqui. Por isso que não se encaixa. Por isso que nós somos tidos como extraterrestres. Se a gente não é visto de uma forma diferente, tem alguma coisa errada. Ou a gente está se amoldando demais ao mundo, ou a gente está vivendo a parte da cultura e de fato somos uns extraterrestres. Mas nós temos que ter um equilíbrio. As pessoas têm que nos ver diferente, mas também não podem nos ver totalmente a parte da cultura. Esse é o nosso caráter de peregrino. E Pedro começa a sua carta nos relembrando isso. Nós somos peregrinos. Somos passageiros aqui. E durante a caminhada, a gente precisa se ater a algumas lições. E eu tirei 3 lições dessa carta de Pedro que me edificou muito, eu queria compartilhar com os irmãos. 3 lições de uma vida de peregrino. A primeira, irmãos, está a partir do verso 3. Olha que interessante que Pedro diz. Bendito seja o Deus de nosso Pai, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Para quê? Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então a primeira lição que eu tiro, meus irmãos, é que os peregrinos, eles têm uma herança. Isso é o nosso bem mais valioso. Nós temos uma herança. Todos nós aqui temos um pai e temos a possibilidade de receber alguma coisa dos nossos pais quando eles falecerem. Porém, o peregrino, o cristão, aquele que ama Jesus,
ele tem uma herança, é um pouco diferente. Por quê? Essa herança, primeiro ponto, ela não perece, ela jamais pode perecer, ela dura eternamente. Não é uma casa, não é um lote, não é um carro que perece, que ferrugem estraga, que ladrões roubam. Não é. A nossa herança, ela não perece, ela dura eternamente. Outra característica da nossa herança é que ela não se corrompe. Traça não pode corroer a nossa herança. Traça, ferrugem, não pode corroer a herança que temos guardada e protegidas por Deus. E outra característica, a nossa herança não se desvaloriza. A nossa herança não está sujeita à instabilidade da economia. Não existe câmbio flutuante no céu. A nossa herança, ela está garantida um valor eterno, imutável, absoluto. Essas são as 3 características da nossa herança, como peregrinos. Então é por isso que nós não acumulamos tesouro na terra. Por quê? Porque nós trazemos uma cultura diferente aqui para a terra. Nós queremos mostrar para as pessoas que a nossa herança não corrompe como as coisas corrompem. A nossa herança, ela é eterna. Ela não se desvaloriza, ela não acaba. Por isso que nós nos preocupamos em criar filhos à imagem de Jesus, a discipular pessoas para elas serem mais parecidas com Jesus. Por quê? Porque isso permanece eternamente. A nossa casa, tudo isso aqui vai perecer, tudo isso aqui tem um prazo de validade. Mas a nossa herança, aquilo que nós estamos tentando construir aqui na terra, com muito esforço, por sinal, não perece, não desvaloriza, não acaba. E aí no grande dia, quando a gente encontrar com Jesus, nós vamos apresentar essas coisas para Ele. E Ele vai nos recompensar com essa herança eterna. Nós entregamos coisas eternas, coisas que, como Paulo fala, não se queimam como palha, como feno, mas nós vamos apresentar obras eternas. Olha aqui, Senhor, olha o meu filho. Olha aqui, Senhor, olha essa igreja que nós tentamos durante alguns anos edificar. Olha essas famílias, Senhor. Estão minimamente estruturadas. Olha os filhos deles. Olha os netos, olha o que eles fizeram, olha cada um atuando nas suas profissões, abençoando a terra. Olha isso, Senhor, isso são as coisas eternas. Isso foi feito com muita dificuldade, Pai, de fato. A gente poderia ter viajado mais, a gente poderia ter tido mais conforto, mas nós preferimos construir coisas eternas, Pai. Então olha aqui as minhas obras eternas que eu estou te apresentando. E aí Jesus vai falar, bom servo, bom e fiel. Desfrute agora da sua herança eterna, que não perece, que não se desvaloriza. É isso que nós vamos encontrar. Então nós temos uma herança. Essa é a primeira lição que nós temos de uma vida de peregrino. A segunda lição que nós temos de uma vida de peregrino está a partir do verso 13. Leia comigo. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, porque vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. A Almeida Corrigida tá, portem-se com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Então Pedro o tempo todo ele coloca a nossa mente para enxergar coisas eternas, coisas que não se corrompem, coisas que não passam. E aí o verso que me chama a atenção é, se temos uma herança eterna do nosso Pai, nós temos que agradar esse que doa essa herança.
Então, a segunda lição que eu tiro dessa perícope, desse trecho é: os peregrinos têm uma ética privada elevada. Se nós temos uma herança, se nós recebemos a promessa de uma herança do nosso Pai, nós temos que viver de uma forma que dignifique essa herança. Então, primeiro ponto, nós temos uma herança. Segundo, para ser fiéis com quem nos deu essa herança, nós temos que viver de uma maneira que dignifique essa herança e principalmente o doador da herança. Então nós temos uma ética privada elevada. Por isso que ele fala, olha, no verso 14, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, meus irmãos. E isso é muito relevante e eu gosto de falar muito disso e eu falo sempre disso, que é a influência que a cultura tem sobre nós. A cultura ela tem uma influência tão grande a ponto de nós não percebermos que estamos sendo influenciados. Esse é o maior desafio nosso. É tentar abrir os nossos olhos e perceber que a gente está num fluxo. Porque se você estiver dentro de um rio e tudo estiver caminhando junto, você não percebe que você está andando. Agora, o que o Espírito Santo faz quando a gente se entrega a Cristo é, ele te tira da água e você começa a perceber as coisas se distanciando de você. E aí você consegue perceber, opa, eu estava sendo levado e não percebi. Esse é o maior perigo de sermos influenciados, de nos amoldarmos pelos maus desejos que outrora nós vivemos. Em outras palavras, sermos amoldados pela cultura vigente. E um ponto importante que eu já falei também, que é muito interessante a gente ter em mente, se chama janela de Overton. Isso é como, quem está por trás, óbvio, por último, é Satanás. Mas isso é como as pessoas tentam mudar comportamentos, mudar conceitos na sociedade. Isso é um conceito sociológico que explica como eles tentam mudar um comportamento, uma ideia. Se chama janela de Overton. E quando você pesquisa sobre isso, você vai ver que num espectro tem algo que é impensável. E aí a escala vai se graduando. Então, algo que é impensável, depois ele se torna radical. Depois ele se torna aceitável. Depois ele se torna sensato. Por fim, se torna popular. É assim que as coisas mudam. É assim que as ideias mudam. É assim que os comportamentos mudam na nossa sociedade. Essa é a forma como que os seres humanos se organizam. E quando a gente olha, por exemplo, eu já citei esse exemplo aqui, né? Em 1950, quando surgiu o biquíni, aquilo era impensável. Tanto que eles não conseguiram uma modelo para usar o biquíni. Porque ninguém se dispôs a usar aquilo. Porque naquela época era impensável. Eles tiveram que procurar uma prostituta para experimentar o biquíni, para fazer a divulgação, para chegar no Brasil. E aí na década de 60, aquilo era radical ainda. Quem usava aquilo era tido como alguém radical. E aí aos poucos as coisas vão mudando. Na década de 80 e 90 se torna aceitável. E hoje temos algo como popular. Foi diminuindo o tamanho. Exatamente. Começou com algo bem maior, né? Óbvio. Gente, outro exemplo claro no nosso meio é a homossexualidade. Em 1830, a homossexualidade era crime. Quem era pego, e tinha até o termo, né? Pederastia. Quem era pego tendo relações homossexuais, homoafetivas, era preso, era crime. Isso era algo impensável naquela época. E não quer dizer que está tudo errado ou está tudo certo. A questão é como as coisas se transformam ao longo do tempo. Isso, de fato, era um problema. Isso deveria ser mudado. Porque não faz sentido punir alguém por um crime pessoal, né? O Estado punir alguém por um pecado pessoal. Isso não faz sentido. E em 1960, ainda era radical a homossexualidade, na década de 60. Na década de 70, com a revolução afetiva, com o Woodstock, a revolução sexual, isso começou a mudar. Começou a se tornar aceitável por algumas pessoas, outras não, muita resistência. Então começa a mudar na década de 70, 80. Em 1985, deixa de ser doença, segundo a Federação de Medicina. 85. Em 2013, é oficializado o casamento homoafetivo.
E hoje temos pastores falando o seguinte, olha, aceitamos todas as formas de amor. Perceba como as coisas vão mudando. Coisas que em algum grau é até justo, é digno. Não faz sentido punirmos homossexuais porque eles são homossexuais. Então alguma coisa deveria mudar de fato. A questão é, a tendência é a gente sair de um radical e chegar num outro extremo radical. É assim que a cultura vai se moldando. E essa é a estratégia de Satanás. Quando chega num ponto ideal, deveria parar ali. Mas Satanás continua. Não, agora a gente tem que achar que está tudo liberado. Que mesmo pastores já tentaram passar uma lei aqui no Brasil sobre isso. Pastores que se negarem a fazer um casamento homoafetivo iriam ser presos. Quase passou essa lei. Uma coisa é a pessoa na vida privada dela. O Estado não pode interferir nisso. Ok, isso é justo, isso é digno. Agora, entrar isso para dentro de um ambiente privado, que é a igreja, que nós temos os nossos valores, os nossos preceitos, aí não faz sentido. Aí já foi para o outro extremo. Estão entendendo? Como que as mudanças são graduais? E esse é o maior perigo, irmãos. As mudanças são graduais. É por isso que a gente não percebe. Hoje, alguns pastores, eu ouvi isso recentemente num evento que eu fui, de pastores. Aceitamos toda forma de amor. A questão é tão gradual que às vezes a gente não percebe. E é isso que a gente precisa se atentar. O que for justo, o que for digno, ok, nós temos que apoiar. Agora, existe um limite. Existe um limite. E é assim que nós somos moldados pela nossa cultura. E é assim que nós temos que enxergar tudo que acreditamos. Tudo tem que passar pelo crivo da Escritura, porque ela é central, como nós vimos, né? Semana retrasada. A Escritura é central. Nós nos importamos com o que Deus pensa, não com o que a cultura pensa. Então, muito cuidado com as mudanças graduais da cultura. Muito cuidado. Passe tudo isso pelo filtro da Escritura e retém aquilo que é bom e retire aquilo que não está bom, segundo a Escritura. Mas nós somos moldados. E Pedro nos alerta, olha, não deixem se amoldar. Se amoldar existe uma forma e você é diferente dessa forma, e aí se amoldar é você encaixar nessa forma diferente. Mas existe uma forma já pronta, estabelecida. A gente pode moldar a forma de aplicar esses princípios eternos. Isso sim, a aplicação dos princípios eternos de Deus, isso muda de época para época. A linguagem, a forma de falar. Não tem como a gente falar como a gente falava há 200 anos atrás para os jovens hoje, não tem como. Nós temos que mudar a forma, não a forma. A forma, não a forma. Estão entendendo? Isso faz toda a diferença. E hoje muitos pastores têm mudado a forma, não a forma. E aí não dá certo. A regra é clara, ó. A regra é clara. Existem coisas que já estão estabelecidas e que não mudam, que nunca vão mudar. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. E aí no verso 17, ele relembra, assim como no verso 14, olha, se portem com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então nós somos peregrinos. Nós estamos de passagem. E durante essa passagem, durante essa caminhada, nós temos que nos portar com temor durante essa peregrinação. Por quê? Porque nós temos uma herança. E quem nos deu essa herança é digno da nossa mudança. Então por isso que nós temos uma ética privada elevada. Porque nós honramos aquele que nos deu essa herança. Esse é o segundo princípio. O terceiro princípio que eu percebo, aí Pedro aqui já começa a ir para o âmbito público. Olha só a lógica na cabeça de Pedro. Gente, irmãos, nós temos uma herança. Por termos uma herança, viva a sua vida no particular de modo digno. Porque aquele que nos deu essa herança é digno da nossa vida. Ele merece que nós o agrademos com a nossa vida. Mas também a gente tem que se portar com os de fora de forma digna. A nossa ética pública também é elevada. Terceiro princípio, os peregrinos têm uma ética pública elevada também. Veja comigo,
verso 5, 2, 5, capítulo 2 agora. Capítulo 2, Pedro começa a nos alertar para esse caráter público. Olha só o que ele diz. Vamos começar do 4. À medida que se aproximam dele, né, de Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então Pedro começa a falar o seguinte: olha, existia na época de Moisés e até nesse momento um sacerdote que representava o povo lá no templo de Israel. O que Pedro está falando agora é o seguinte: cada um de nós somos uma pedra viva, e cada um de nós, quando estamos juntos, nós construímos um sacerdócio, uma casa espiritual. Então a coisa agora é coletiva. Não tem alguém que nos represente diante de Deus. Cristo é o único mediador entre nós entre Deus e os homens. Agora todos nós fazemos parte. Não existe aqui um clero e os leigos. Não existe isso mais. Agora todos são pedras vivas e todos têm responsabilidade na edificação de uma casa espiritual para Deus ser glorificado na terra. Todos nós somos uma pedra nesse grande edifício. Todos nós. Por isso que a ideia de não termos um palco elevado pelo nosso espaço é muito bom. Por quê? E o ideal seria que se a música ficasse no meio, todo mundo ao redor, para nós termos essa consciência de que cada um é responsável por trazer uma oração, por trazer um louvor, por trazer uma edificação, uma exortação. Essa é a nossa tentativa, de criarmos uma igreja que entende que é uma casa espiritual. E não alguém que está representando, não, a Lídia que vai cantar. Não, somos nós que cantamos. Somos nós que intercedemos. É uma casa espiritual, é um sacerdócio santo. Não é mais um pastor, um líder de louvor, não é mais, é um sacerdócio. Todos temos responsabilidade. E aí no verso 9, ele fala também sobre isso, olha só, 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então Pedro, por 2 vezes, ele nos chama a atenção para o nosso caráter público, para o nosso caráter coletivo. Nós somos agora um sacerdócio real. Todos nós somos responsáveis por edificar essa casa espiritual, chamada igreja, né? Porque tudo isso é o corpo do cabeça, que é o Cristo. Então todos nós somos responsáveis. Nós somos pedras vivas. Nós somos sacerdócio real. E aí no verso 11, ele começa chamando a atenção mais uma vez. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos, mais uma vez, neste mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos, entre os de fora. Vivam no ambiente público, de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então Pedro começa a mostrar o seguinte, olha, nós temos uma herança, temos que viver a nossa vida no particular de modo digno a essa herança. Sabe para quê? Para quando a gente estiver entre os pagãos, eles sejam atraídos, para que eles morem junto com a gente e recebam também essa herança. Por quê? Porque se nós recebemos um presente incalculável, imerecido, não tem como a gente não querer que outros também recebam. Se nós recebemos de fato esse presente imerecido e incalculável, que não se corrompe, que não acaba, a gente vive uma vida querendo trazer outras pessoas para junto de nós, para que outras pessoas desfrutem desse presente imerecido e incalculável.
Nós somos sedentos por pessoas entrarem no reino de Deus. Ou deveríamos ser sedentos. Por isso que nós temos uma ética elevada no ambiente público também, para que a gente seja um imã que atrai essas pessoas para o reino de Deus. Venham, bebam, todos que têm sede, venham e bebam da água da vida. Existe água para todo mundo. A fonte é inesgotável. Ela não acaba. Por isso nós vivemos, ou deveríamos viver, ansiosos para alcançar outros, para que eles desfrutem dessa herança eterna e imutável. O desejo do peregrino é ver outros serem salvos também. E essa semana, entre nós, 3 pessoas receberam a Cristo em seus corações. Uau! Mais 3. Isso tem que nos alegrar, isso tem que motivar a nossa vida. E às vezes nós somos muito tímidos no ambiente público, porque em algum momento nós nos perdemos, seja por pandemia, seja por processos políticos, seja por questões existenciais, seja por qualquer razão, nós nos perdemos no meio do caminho. Nós, como diz o autor de Apocalipse, nós temos que lembrar onde a gente caiu e voltar ao primeiro amor. Por quê? Porque no início, no primeiro ano, a gente falava para todo mundo, convidava todo mundo para vir à igreja e evangelizava, e até no ônibus, entrava no ônibus e começava a falar de Jesus. É claro que a nossa fé vai se maturando, nós vamos nos tornando mais maduros, a forma como a gente fala vai mudando, mas ninguém mais, não é possível, ninguém mais. Tem quanto tempo alguém não ouve as boas novas da nossa boca? Quanto tempo? Quanto tempo nós não convidamos alguém para fazer parte do corpo de Cristo? Quanto tempo nós não falamos de Jesus para alguém que nunca ouviu de Jesus? Quanto tempo? A forma pode mudar, mas o fogo não pode apagar. Entende? Por quê? Porque nós recebemos uma herança. E essa herança não se perde, não está influenciada por economia, ela está imutável, preparada para nós. E no verso 13 e 14, ele começa tocando num ponto difícil para nós, principalmente agora. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Seja o rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por Deus enviados, como por Ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem os ignorantes, a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amém? Amem os irmãos, temam a Deus, honrem o rei. Honrem o rei. Tratem o rei com respeito. O que eu mais tenho visto são pessoas usando termos pejorativos, desumanizadores a políticos. Coisa, verme. É um negócio assim, isso por cristãos, tá, irmãos? Não são pessoas que não conhecem a Deus. São cristãos, pessoas nascidas de novo, pessoas que têm uma herança, pessoas que creem num Deus que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como o próprio Pedro diz em 1 Pedro 3,9, ele diz o seguinte, olha só, não retribuam o mal com o mal, ou insulto com insulto. Não, é 2 Pedro. 2 Pedro, gente. Olha o que Pedro diz. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam demorada. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno arrependimento. Então, eu tenho visto cristãos que creem nesse Deus, um Deus que ama todas as pessoas, um Deus que não tem prazer na morte do perverso, né? Como Ezequiel 33 diz.
um Deus que quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, um Deus que nos orienta a orar, a respeitar, a se sujeitar às autoridades, usando esses termos com os políticos. Essa coisa, esse verme, desejando a morte em muitos casos. Onde nós nos perdemos? Onde nós nos perdemos no caminho? Onde nós nos perdemos? Bruno, mas fascista ou socialista não dá, Bruno. Eu tenho ouvido esse argumento de todos os lados. Fascista e socialista não dá, Bruno. Não dá porque, gente, quando Pedro escreveu isso aqui, sabem quem era o rei da época? Nero. Nero era o rei que subjugava Roma naquelas épocas, né? A Judéia naquela época. Era o imperador romano que subjugava os judeus naquela época. E Nero foi o pior dos imperadores. Foi Nero que iniciou a maior perseguição aos cristãos. Foi Nero que pegava pessoas, passava piche nelas e incendiava em praça pública. Foi Nero. E aí o mesmo Pedro e Paulo também fala isso, lá em Romanos 13, para que a gente se sujeite às autoridades, porque elas são instituídas por Deus. Pedro e Paulo estavam sob o jugo de Nero quando eles escreveram essas coisas. Então, o que é um fascista, o que é um socialista perto de Nero? Dentro de uma estrutura democrática que a gente vive, que existem controles de poderes, existe toda essa guerra que a gente está vendo, de fato, mas não chega perto disso aqui. Isso aqui o rei era absoluto, gente. O rei, ele tinha todo o poder, ele mandava matar a hora que ele quisesse. Ele queimava pessoas a hora que ele quisesse. E Pedro está mostrando para a gente o seguinte, gente, vocês são peregrinos. Os valores que vocês representam não são desse mundo. Vocês podem e devem influenciar esse mundo, seja na arte, na cultura, nas profissões, na economia, na política. Vocês devem. A questão é, a forma como a gente faz não é assim. Nós não desumanizamos pessoas criadas à imagem de Deus. Por quê? Porque nós amamos, inclusive os nossos inimigos. Porque se a gente ama só quem é da nossa turma, qual a diferença da gente para os pagãos? Não faz diferença nenhuma. Nós temos que amar exatamente aquele que ou vai assumir ou o outro vai voltar, que a gente não concorda. É esse que a gente tem que amar. É aí que a gente vai mostrar para as pessoas, para os pagãos, eles vão olhar e falar assim, uai, essa pessoa discordava desse político, mas ela trata ele de forma digna, ela respeita esse político, ela não desumaniza esse político. Ela não fica julgando contra, fazendo votos para que o governo seja uma catástrofe, para que a ideologia dela seja tida como a melhor. Ela não fica torcendo contra, porque isso afeta as pessoas. Essa pessoa é diferente. E aí os pagãos vão olhar a gente, a maneira exemplar de nos portarmos entre os pagãos, e vão olhar e falar assim, uau, existe alguma coisa para além desse mundo, não é possível. Porque o que eu vivo no meu ambiente é uma pessoa batendo na outra, saindo do grupo, brigando, é isso que eu vejo. E essa pessoa não faz isso. Essa pessoa eu consigo dialogar com ela, mesmo discordando com ela. E aí essas pessoas vão olhar e falar assim, tem alguma coisa aí. E é aí que a gente entra. Ô meu irmão, sabe o que tem? É porque eu sou embaixador aqui nessa terra, sou peregrino. Eu não represento os valores dessa terra. Os valores que eu represento são imensamente maiores do que a gente vive. Eu estou vivendo aqui porque um dia vai vir um reino que não vai acabar. Um reino que não vai ter fome mais, aí a gente não vai precisar ficar brigando para qual político vai acabar melhor com a fome. Um dia vai vir um reino que não vai haverá mais doenças por causa do nosso pecado lá atrás, que gerou todas essas coisas, todos esses problemas. Um dia vai vir esse reino. E aí essa pessoa vai falar, eu quero isso. Eu quero viver esse reino. Como é que eu faço? É muito simples. Se entregue a Cristo, receba Ele como seu Salvador, e você vai ser adotado numa nova família, e nós vamos caminhar juntos. E aí nós vamos entrar num processo de santificação, e nós vamos te ajudando, você vai nos ajudando nesse processo. E aí se Jesus voltar antes, ou se a gente morrer, nós vamos estar com Ele eternamente.
E aí as pessoas vão falar, eu quero isso. Mas elas só vão falar que querem isso se elas verem algo diferente em nós. Se elas veem que a nossa alma tem uma instabilidade tal que não deixa se abalar a níveis que tiram a nossa paz de espírito por causa de alguém que vai assumir a presidência ou de uma intervenção militar que pode ocorrer. Isso não tira a nossa paz. A gente luta, a gente opina, a gente pode fazer isso, mas a gente tem uma estabilidade de alma que nada tira, nada. Por quê? Porque esses aqui que escreveram isso, um dia estavam na prisão, presos injustamente. E aí, eles não amaldiçoaram os seus reis, os seus opressores, eles oraram por aqueles que os perseguiam. Eles tinham força, inclusive, para cantar dentro da prisão, como Paulo e Silas. Eles não estavam lá amaldiçoando Nero. Eles não estavam lá, vamos fazer uma luta armada, porque Nero tem que ser deposto. Eles não estavam fazendo isso. Eles lutavam com outras armas. Por outros meios. Eles não eram apáticos, mas também não eram revolucionários. Por quê? Porque eles sabiam que eles eram embaixadores, estavam representando um reino aqui nessa terra, que existem formas erradas de lutar. Eles tinham essa estabilidade de alma. Então, meus irmãos, se comprovar fraude nessas eleições, a gente deve lutar por justiça. Se não comprovar, nós temos que orar pelo próximo presidente. Essa é a nossa forma de lutar. E tratar todos com devido respeito. Sejam aqueles que discordam da gente, sejam aqueles que concordam de nós. E relembrar que existem valores superiores. Existe um propósito muito maior pelo qual nós estamos aqui sendo embaixadores de Cristo. Existe algo maior. Não faz sentido a gente ganhar uma eleição ou ganhar uma estrutura política se nós perdermos as pessoas. Nós temos que tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Lutar por justiça, lutar por transparência. Nós temos que fazer isso, mas com amor, em respeito às pessoas, não amaldiçoando os reis. E o maior exemplo para mim é Daniel. Daniel, meus irmãos, ele estava no meio do exílio babilônico. Daniel não estava no meio de uma instabilidade política como a gente estava. Ele estava no meio do exílio. Nabucodonosor entrou lá na força, matou às vezes até os seus parentes, seus pais, a sua mãe, levou ele arrastado para a Babilônia. Ele estava no meio dessa realidade, muito pior do que a nossa hoje. E sabe o que ele fez? Ele sabia que tinha uma herança, ele se manteve puro, rejeitou comer aquelas comidas que ele não poderia, e aí o exemplo dele fez diferença, e Deus abençoou ele com sabedoria. E ele não perdeu a sua estabilidade de alma, ele não perdeu a sua fé durante essa tribulação toda. Ele saiu de cova dos leões, ele saiu de fornalha, manteve a sua alma estável, minimamente estável. E ele não ficou à parte não, ele foi eleito o terceiro maior da Babilônia. Ele foi hoje como se fosse um governador, um prefeito. Ele foi o terceiro maior da Babilônia. Ele se envolveu com política também. Então ele não ficou à parte, criando uma cultura à parte. Ele estava no meio de uma realidade muito pior que a nossa. Porém, ele sabia a forma de fazer as coisas. Ele não se perdeu no processo. Esse é o nosso maior exemplo. Nosso irmão Daniel. E eu queria concluir com Romanos capítulo 8. Vamos lá comigo. Romanos capítulo 8. Verso 38. Vamos ler o 37. Romanos 8, 37. Mas em todas essas coisas, quais coisas que Paulo falou antes? Perseguição, tribulação, fome, nudez, perigo, espadas, tudo que pode vir.
para nós nesses dias. Pode vir dias de espada nos nossos dias. A gente está numa iminência de uma ruptura social. As Forças Armadas estão se armando, estão se movimentando. Outras forças de outro lado estão resistindo com as instituições que elas têm. E está se armando um período que pode virar algo muito difícil para a gente. Então, esse é um contexto totalmente atual para nós. Em todas essas coisas que a gente pode viver, em todas elas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer coisas podem, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, o nosso Salvador. Então, meus irmãos, nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Independente do que aconteça, independente de como as coisas vão se desdobrar, nada poderá nos livrar do amor de Cristo. Isso é o que tem que ficar para nós. Independente do cenário que se desdobrar, nós vamos ter trabalho. Por quê? Porque estamos polarizados. Vamos ter dificuldade em qualquer cenário, mas independente do que se configurar para nós, nós temos essa estabilidade de alma e nós vamos tentar apacentar os ânimos. Por quê? Por que Paulo falou lá em 1 Pedro para a gente orar pelos governantes, em 1 Timóteo 2, orem pelos governantes para que vocês tenham paz. Então nós oramos, independente de quem vai assumir, oramos por eles para que Deus toque o coração deles, que eles se arrependam, que eles pessoalmente sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o desdobramento disso vão ser ações justas, com mais justiça, e isso vai trazer paz coletiva. É por isso que nós oramos pelos governantes. Não porque a gente concorda com eles, não porque a gente acha que ele é fascista ou socialista, não é por isso. A gente pode e deve ter uma opinião. A questão é, a gente ora por eles por uma questão muito maior. Porque seja para nos abençoar, seja para nos corrigir, eles estão lá sob a soberania de Deus. Deus não está à parte da história. Deus escolhe um ou outro, seja porque é o melhor, seja porque é o pior. Porque a gente talvez esteja precisando do pior. Porque tem hora que a criança só aprende se ela tomar o choque na tomada, não é? Você fala 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Se ela não aprende, você tem que deixar ela tomar o choque para ela aprender que ela não pode fazer aquilo. Deus é um pai cósmico. Deus ele governa toda a história de uma forma muito superior. Então Deus não perdeu o controle. Vamos acalmar o nosso coração. Ele está no controle. E Ele está no controle e Ele conta conosco. Esse é o grande desafio. Ele conta conosco. Ele decidiu soberanamente não fazer nada sozinho. Então Ele conta conosco para trazer paz, harmonia, longanimidade sobre a terra. Ele conta conosco. E esse é o nosso grande desafio. Como nós vamos cooperar com Ele? Concordando ou não com quem vai assumir, ou com quem já assumiu, ou com quem está agora, como nós vamos fazer isso? Existem princípios que têm que nortear a nossa vida, independente das nossas formas de interpretar o mundo. E esse é o nosso grande desafio. Manter essa estabilidade de alma, manter essa paz interior, para que as pessoas, os pagãos que a gente vive no nosso meio, enxerguem algo diferente em nós. Gente, se alguém enxergar Cristo em mim, mas discordar de mim politicamente, teologicamente, em qualquer área da minha vida, tá valendo, é isso que importa. Eu estou mais preocupado com que ela enxergue a Cristo do que ela concorde com a minha posição política, com a minha visão teológica. Tanto faz. O mais importante é ela olhar para Cristo, é ela enxergar que Cristo é o nosso bem mais valioso.
Eu queria que nós orássemos. Eu queria que você se colocasse de pé. E que nós clamássemos pela nossa vida, pelo nosso momento. Senhor, tudo que fazemos aqui nessa terra como peregrinos tem a ver com a nossa pátria superior, Pai. Então nos ajuda, Espírito Santo. Ajuda a mim, ajuda os meus irmãos a lembrarem dessa pátria diariamente, Pai. Antes de cada pensamento, antes de cada resposta, antes de cada ação, que nós lembremos, Pai, que temos uma pátria superior. E que tudo que fazemos é para que nós, no meio dos pagãos, Pai, nós tenhamos um bom testemunho de Ti, Senhor. E nós possamos relembrar essas pessoas que existe um mundo por vir. Isso aqui é só uma sombra, Pai. Isso aqui é só um lembrete. Isso aqui é só um piscar de olhos perto daquilo que vamos viver na eternidade. Então nos ajuda, Senhor. Ajuda a nossa igreja, ajuda a igreja do Brasil a amadurecer na forma como nós vamos atuar no meio da cultura. Saímos de um período de total abstinência da cultura, estamos entrando num período de atuar de formas equivocadas, de formas raivosas, de formas odiosas. Então nos traga para o eixo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a conciliar o reino dos céus e o reino da terra de maneira harmônica. Nos ajuda a atuar, Pai, em todas as áreas da sociedade, mas com a cabeça e com os valores do reino dos céus. Nos ajuda, Senhor, a atuar no meio dessa lama sem nos sujar, Pai. Sem perder a nossa cabeça, sem perder a nossa esperança, Pai. Por favor, Senhor, nos amadureça, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Pai, a orar por aqueles que estão ou vão assumir o governo. Nos ajude, Senhor, por favor. Nos ajude a nos preparar, a conduzir a nossa vida pessoalmente, a conduzir a nossa vida pública, tendo em vista a nossa grande herança que vamos receber do Senhor um dia. Esse é o nosso maior pedido, Senhor. Amadureça a nossa vida, amadureça a nossa forma, amadureça a nossa maneira de conduzir a nossa vida no privado e no público, Pai. Para que possamos apontar para o reino futuro e trazer esperança para essas pessoas. E mostrar para elas que um dia terá um governador perfeito. Agora não. Agora sempre haverá críticas. Agora sempre seremos oposição em algum nível. Sempre. Mas um dia teremos um presidente perfeito. Um dia teremos um rei que governará a nossa vida de forma perfeita, sem mancha. Então, Senhor, oramos pela paz na nossa nação, Pai. Oramos que nós sejamos de fato sal e possamos salgar essa nação e evitar rupturas prejudiciais em todos os níveis, Pai. Por favor, Senhor, use-nos como agentes de reconciliação, porque a nós foi dado o ministério da reconciliação, Pai. Porque esse é o seu trabalho desde a criação do mundo, reconciliar céus e terra. E nós somos agentes de reconciliação nessa terra. Nós somos agentes de reconciliação, Pai. Nos ajude a colocar água no fogo e não mais brasa, e não soprar, e não trazer mais instabilidades políticas, emocionais, dentro da igreja, fora da igreja. Por favor, Senhor, nos ajude a ser agentes de reconciliação, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos. Amém. Amém, meus irmãos.